Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal, onde lemos e comentamos sobre as Sagradas Escrituras. Estamos lendo o Evangelho de João e hoje chegamos ao capítulo 14, que, no meu entendimento, é talvez o capítulo mais importante desse Evangelho. Nós vamos ler e comentar. João 14:1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto perdides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bom, até aqui Jesus está falando sobre a sua relação com o Pai. Ele começa dizendo, que a casa do Pai há muitas moradas e que ele iria para preparar um lugar para os seus discípulos. Mas depois ele voltaria e levaria eles para si mesmo. E ele fala que os discípulos sabiam qual era o caminho para onde ele ia. E aí Tomé faz uma pergunta interessante. Ele diz assim, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Capítulo 14, verso 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora presta bem atenção como ele termina isso. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem ao Pai. E ele continua aqui no verso 6, se me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E desde já, agora o conheceis e o tendes visto. E aí Filipe então faz uma pergunta. Tomé já tinha feito,
qual era o caminho. Agora Filipe faz uma pergunta importante. E a resposta de Jesus tem muito a nos ensinar sobre a relação dele com o Pai. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Essa é uma questão que para mim é de grande importância. Porque essa tem sido uma das grandes questões, né, no passado, no início da igreja. E evidentemente que à medida que a igreja também foi se corrompendo, ela fez questão de estabelecer uma explicação fechada, acabada, inquestionável, tentando responder essa grande questão, porque era uma questão que era muito controversa no início da igreja. Mas essas palavras de João, ao meu ver, a maneira com que João narra esse diálogo, essa conversa de Jesus com seus discípulos, tem mais a nos ensinar do que qualquer dogma que ao longo do tempo foi estabelecido. Que é a questão do Filho e do Pai. Jesus também vai falar sobre o Espírito Santo. Depois que nós, a partir do verso 15. Mas veja bem o que Jesus diz. Ele diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele, porque Ele é o caminho. Mas além de ser o caminho, Ele é a verdade. E Ele também é a vida. E aqui, nessa conversa com Filipe, né, quando Filipe pede para mostrar o Pai, ele fala algo interessante. Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Ou seja, existe uma ligação ontológica entre o Pai e o Filho, por uma simples razão que nós encontramos em todo o Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João. Jesus saiu do Pai. E isso bate com aquilo que as Escrituras diz lá em Hebreus capítulo 1, citando uma passagem do Velho Testamento, onde Deus diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, se Deus, o Pai, gerou um filho, e é por isso que nós o chamamos de Pai, esse filho só pode ter saído dele. Porque ao contrário de nós, seres humanos, para uma pessoa vir ao mundo, é preciso ter um pai e uma mãe. E essa pessoa que surge dessa união é uma pessoa que carrega características do pai e da mãe. No caso de Jesus é diferente. Primeiramente porque o fato dele estar no Pai é claramente uma declaração que ele é Deus. E que ele e o Pai são um só. Mas nós sabemos que nessa ocasião ele e o Pai eram pessoas distintas. Isso também é claro. Porque ele começa a dizer: credes em Deus e credes também em mim.
quando ele diz também, quem me vê a mim, vê o Pai, e eu e o Pai somos um, nós temos aqui duas pessoas. No entanto, se Jesus saiu do Pai, como ele afirma, na eternidade, Jesus e o Pai eram a mesma pessoa. Para mim isso é tão claro. Jesus era no Pai. Isso bate com o que fala Isaías, quando ele cita um filho, uma citação até muito citada nessa época do ano, né, de dezembro, agora o Natal. Um filho se nos deu, seu nome será Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías diz que aquele filho será chamado de Deus Forte e Pai da eternidade. Ou melhor, que aquele filho que nasceu, aquele filho que se nos deu, ele é Deus Forte e é Pai da eternidade. Então, para mim é muito claro que antes que Jesus saísse do Pai, ele estava no Pai. E isso, ao meu ver, joga por terra essa ideia de uma trindade ontológica, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente. Bom, se o Filho coexistisse eternamente com o Pai, ele não seria filho. Ainda que nós possamos fazer uma ginástica, né, e com os termos gregos, e até conceber algo que é totalmente ilógico de uma geração eterna, e isso também não tem sentido, porque o texto é muito claro, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e isso coincide justamente com o início do tempo. Quando o filho sai do pai, todas as coisas serão criadas e inicia-se o que nós conhecemos como tempo e espaço. Mas na dimensão da eternidade, o pai e o filho são a mesma pessoa. E assim, num certo sentido, tanto os unicistas como os trinitarianos não estão muito longe de entender sobre isso. O problema é quando eles fecharam a questão e criaram seus dogmas, né? No caso dos unicistas, eles simplesmente negam que o filho e o pai, nessa ocasião, ou seja, na ocasião que ele veio ao mundo, eram duas pessoas. E eles, para tentar salvar a ideia de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, e realmente é, eles sacrificam todo o sentido da encarnação, todo o sentido das palavras de Jesus, quando ele diz que ele saiu do Pai. E para mim isso é totalmente engano. De fato há um único Deus. E de fato na eternidade o Filho estava no Pai. E nós realmente podemos chamá-lo de Pai da eternidade. Mas, por outro lado, quando ele sai do Pai, lá no princípio, e ele vai continuar saindo, porque nós sabemos que pela encarnação, Jesus se esvazia totalmente da sua condição divina. Ele já havia deixado o Pai no início da criação, e agora ele deixa completamente seus atributos, sua glória, seu poder, e se torna um homem. E então nós temos, de fato, mais de uma pessoa, né? O pai é uma pessoa, o filho é outra pessoa. Isso é muito claro. Então, nesse ponto, os trinitarianos estão certos, né? E quando eles dizem que em Deus há três pessoas, eles não estão de todo errado. O problema é querer tornar isso ontológico. É querer fazer com que Deus seja três pessoas desde sempre. E isso não tem fundamento, nem nas Escrituras, nem na lógica humana, né? Para que Jesus seja filho, ele tem que ter saído do Pai. E é isso que Jesus está falando aqui.
e que não tem como conhecer o Pai sem ser através do Filho, porque Deus é Espírito. Deus está em toda parte, Deus não tem forma, Deus é eterno, Deus é infinito, é um ser inacessível, e uma das razões pela qual o Filho sai do Pai é justamente para revelar quem é o Pai, né? Ele é o visível do invisível, o compreensível do incompreensível. E João vai tratar disso também lá na sua carta, né, na sua primeira carta, quando ele fala do verbo da vida, que eles tocaram, que eles pegaram. Então, é possível conhecer o Pai, sim, através do Filho, é isso que Jesus está falando aqui, né? E ele diz aqui no verso 9, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra o Pai? Jesus é o Pai mostrado. O Filho é a revelação do Pai. Mas para fazer isso, Jesus teve que deixar o Pai, e mais do que isso, teve que se tornar um homem. E de fato, Jesus, quando esteve no mundo, ele era um homem. Tentar dizer, igual a teologia romana disse, né, e é crido, né, entendido por muitos teólogos até hoje, que Jesus tinha duas naturezas. Não, se Jesus tem duas naturezas, uma ele deixou. Isso é o que a Bíblia ensina, lá em Filipenses. Isso é muito claro, que ele se esvaziou, que ele deixou. Ele deixa a casa do Pai, realmente. E deixar a casa do Pai, como fala lá em 1 Tessalonicenses, né, 1 Timóteo, agora eu não me lembro, quando Paulo fala, quando ele está falando sobre o relacionamento entre marido e esposa, e ele diz assim, deixará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se-á sua esposa, e serão os dois uma só carne. Mas eu me refiro, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Sim, Jesus deixou a casa do Pai. E isso significa que ele abriu mão, que ele se esvaziou, que ele deixou para trás sua glória, sua natureza divina e assumiu uma natureza humana. E é isso que as Escrituras ensinam, ou pelo menos é o que eu entendo quando eu leio as Escrituras. E olha que eu tenho lido as Escrituras há muitos anos. E tenho lido de Gênesis a Apocalipse há muito tempo. E esse sempre foi um assunto que me interessou, né? Além de estudar a própria história da igreja, a história da teologia, e ver a forma pela qual foi estabelecido essas doutrinas, como a doutrina da Trindade, ou a doutrina das duas naturezas de Cristo, e você vê claramente que era uma disputa mais política, já que a igreja já estava unida ao Estado, uma forma de impor um credo à cristandade e banir quem entendia diferente. E há muitos equívocos, principalmente se nós pensarmos que o homem daquele tempo, a compreensão que ele tinha do mundo, a leitura que ele fazia das coisas, a filosofia da época, era muito limitada. E hoje nós temos muito mais entendimento de que é possível, na dimensão da eternidade, Deus ser uma única pessoa e de que essa única pessoa, ela sai de si mesma, tornando-se duas pessoas. E isso é, claro, sem deixar de ser uma, né? Jesus certa vez diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Ora, ele estava na terra, mas ele diz que também estava no céu, porque essa unidade, que antes era ontológica, agora era uma unidade espiritual. O Pai estava no Filho e o Filho está no Pai. Vamos seguir. Veja, agora ele vai falar sobre o Espírito Santo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis. Jesus continua falando do conhecimento de Deus. Antes, ele diz que vocês conhecem o Pai, porque quem vê a mim viu o Pai. Mas olha só, ele agora está falando sobre o Espírito Santo. E ele falando sobre o Espírito Santo, ele fala, olha, vocês o conheceis. O mundo não pode conhecê-lo, mas vocês o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus aqui está falando dele mesmo. Jesus aqui não é apenas a imagem do Pai, mas ele também é a revelação do Espírito Santo. Vamos continuar. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Presta bem atenção. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Presta atenção que essa é uma pergunta que é muito importante. Vou repetir de novo. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Tenho-vos dito isso estando convosco. Lembra que ele fala? Ele está convosco e estará em vós. Ele estava falando dele mesmo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É muito importante essa expressão que Jesus diz aqui. Falando sobre o Espírito Santo, ele diz que o Pai o enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Essa é a palavra de Deus. O Espírito da profecia, o Espírito Santo, é Ele que nos ensina todas as coisas, como nos fazendo lembrar de tudo que Jesus ensinou. Aqui há uma chave hermenêutica para a compreensão da Bíblia. Por isso esse canal se chama Entendes Tu o que Lês, né? Porque essa passagem foi tirada lá no livro de Atos, quando Filipe conversava com o eunuco, e o eunuco estava lendo o profeta Isaías, justamente falando sobre o sofrimento do Messias, e aquele homem estava em dúvida se era Isaías que estava falando de si mesmo ou era de outro. E ele falou isso porque Filipe, ao aproximar-se dele, perguntou, entendes tu o que lês? Sem o Espírito Santo, nós não podemos conhecer toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas, o Espírito Santo, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui Jesus dá uma chave hermenêutica.
O Espírito Santo ilumina todas as Escrituras, nos fazendo lembrar das palavras de Jesus. Porque apenas as palavras de Jesus são eternas. Porque é a palavra de Deus. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque essas palavras são a chave para nós entendermos as Escrituras. Acho que em todos esses vídeos que eu tenho gravado, eu nunca fui tão claro com respeito a esse assunto. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Mas veja bem, o Filho sai do Pai e o Espírito Santo sai do Pai e do Filho. Na verdade, é um silogismo isso, né? Se o Filho saiu do Pai e o Espírito saiu do Filho, o Espírito saiu do Pai também. É por isso que ele diz que viremos a Ele, o Pai e o Filho, e faremos nele morada, referindo-se ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o mesmo Deus. Aquele mesmo Deus que é um só na eternidade, mas que na economia de Deus, na revelação progressiva de Deus, o Filho sai do Pai. E esse processo de sair do Pai, né, se consolida no Novo Testamento com a encarnação, onde o Filho sai definitivamente do Pai. Mas o Filho, depois de ressuscitado, e isso nós vemos nos Evangelhos, ele foi glorificado. O homem Jesus, o Filho do homem, foi glorificado, ou seja, revestido da glória de Deus. E é por isso que ele pode enviar do seu próprio Espírito, que é o Espírito Santo. É por isso que Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Como? Como o Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus. O Filho é o Pai. O Espírito é o Filho. Jesus é o Pai da eternidade. E o Espírito Santo é Jesus, vivendo no nosso meio. Ele que, né, por essa ocasião estava com os discípulos, mas que agora está em nós. E ele termina dizendo, verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem atemorizeis. Jesus está falando que a paz não tem nada a ver com circunstância externa. Não era igual a Pax Romana, onde havia paz porque os exércitos romanos haviam imposto o seu domínio. Não é assim o reino de Deus. O reino de Deus não se estabelece pela força das armas, pela força do Estado, pela força de um império. A paz que Jesus dá não é dada como o mundo a dá. Significa que essa paz está em nós, por causa da presença dele em nós, não importa a circunstância. Ouviste que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exaltarias, porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vô-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe desse mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou, levantai-vos, vamos-nos daqui. Que Deus possa ter aberto o nosso entendimento, para que nós tenhamos compreendido melhor sobre Deus, sobre essa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que na eternidade são a mesma pessoa, mas que na revelação de Deus, na economia de Deus, eles vão saindo, né? O Filho sai do Pai, o Espírito sai do Filho, para habitar conosco para sempre. Que Deus nos abençoe.